Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de hemoglobina e transporte de oxigênio. Em vídeos anteriores na playlist de Fisiologia Celular, nós aprendemos que nós podemos separar o sangue após a centrifugação. Centrifugando o sangue, nós vamos encontrar uma porção formada pelas hemácias. As hemácias, os glóbulos vermelhos, compreendem cerca de 45% do volume total sanguíneo. As hemácias são células relacionadas com o transporte de gases respiratórios. Uma outra porção, cerca de 1%, é compreendido pelos leucócitos. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células relacionadas com a defesa imunológica. Já uma terceira parte compreende o plasma sanguíneo. O plasma, um líquido de cor palha, compreende cerca de 55% do volume do sangue. No plasma estão dissolvidos íons, aminoácidos, glicose, anticorpos, entre outros solutos. O que nos interessa no vídeo de hoje seria o estudo do plasma, das hemácias, e vamos ver como que o oxigênio está diluído dentro do plasma e também das hemácias. Para isso, vamos primeiramente colocar plasma e o sangue total em dois recipientes distintos. Se nós olharmos nessa figura, esta porção está representando a região contendo apenas o plasma sanguíneo, já esta outra região compreende o sangue total, obviamente com os glóbulos vermelhos ou as hemácias e também os glóbulos brancos. Vamos perceber o seguinte: quando nós olhamos apenas para o plasma sanguíneo, nós vamos encontrar uma pequena concentração de oxigênio. Normalmente no plasma, nós encontramos um volume de 0,3 ml de oxigênio a cada 100 ml de plasma. Agora, se nós olharmos o sangue total, perceba que o volume é extremamente maior. Encontramos no sangue total um volume de aproximadamente 20 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. Isso, obviamente, considerando um sangue fisiológico. Vamos ver, portanto, que o volume de oxigênio dissolvido no sangue total é extremamente maior em relação ao plasma. Encontramos cerca de 65 a 70 vezes mais oxigênio dissolvido no sangue em comparação ao plasma. E o que isso quer dizer? Isso significa dizer o seguinte: no sangue total existe um produto, existe uma forma que vai aprisionar esse grande volume de oxigênio. Isso ocorre graças a células especializadas contidas no sangue que são responsáveis pelo trânsito dos gases respiratórios. Estas células são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Estas células contêm uma proteína chamada de hemoglobina. Graças à hemoglobina presente no interior dessas células, nós vamos encontrar um grande volume de oxigênio dissolvido no interior do sangue total. Então vejam bem, se nós pegarmos apenas uma hemácia, a hemácia, conforme nós já vimos, inclusive, tem o formato de um disco bicôncavo e, em mamíferos, obviamente incluindo os humanos, as hemácias são anucleadas. Cada uma das hemácias vai apresentar cerca de 280 milhões de hemoglobinas. E perceba, cada hemoglobina pode combinar com 4 moléculas de oxigênio. Pode combinar também com 4 moléculas de dióxido de carbono e também 4 moléculas de monóxido de carbono. Isso nós vamos ver em breve.
Mas vamos fazer uma continha rápida. Se nós pegarmos 280 milhões de hemoglobina presente em cada uma das hemácias e multiplicar por 4 moléculas de oxigênio, isso vai dar um valor de aproximadamente 1 bilhão de moléculas de oxigênio que é transportada por cada uma das nossas hemácias. Se nós olharmos ainda em condições fisiológicas, nós vamos apresentar a cada 100 ml de sangue um volume de aproximadamente 15 a 16 gramas de hemoglobina. Isso considerando um adulto, homem, saudável de porte médio, que vive ao nível do mar. Se nós olharmos em uma mulher adulta com as mesmas características, essa concentração de hemoglobina é ligeiramente menor. As mulheres apresentam cerca de 14 gramas de hemoglobina a cada 100 ml de sangue. Vamos ver agora a constituição da hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 subunidades. 2 subunidades, chamadas de subunidades alfa, apresentam cada uma dessas subunidades 141 aminoácidos. Portanto, nós temos uma subunidade alfa 1 e outra subunidade alfa 2. Temos também 2 outras subunidades. Essas são as subunidades beta. E cada uma das subunidades beta apresenta 146 aminoácidos. A subunidade beta 1 e a subunidade beta 2, contendo 146 aminoácidos cada. Portanto, gente, uma hemoglobina é formada por 4 subunidades. 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. Além disso, perceba que para cada uma dessas subunidades, nós vamos encontrar um grupamento M. Esse grupamento M é extremamente importante, uma vez que cada um dos grupamentos M contido em cada uma das subunidades vai apresentar um íon ferroso. Este íon tem afinidade com o oxigênio, com o dióxido de carbono e também com o monóxido de carbono. Perceba que este íon vai ligar tanto com os gases respiratórios oxigênio e dióxido de carbono e também liga com o monóxido de carbono, que não é um gás respiratório. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, gente. Quando ocorre a ligação tanto com o oxigênio quanto o dióxido de carbono, essa ligação faz com que esses gases sejam transportados e liberados, ou seja, existe uma baixa afinidade com os gases respiratórios. Por outro lado, existe uma alta afinidade com o monóxido de carbono. Isso quer dizer o seguinte: uma vez que o monóxido de carbono liga com o íon ferroso contido na hemoglobina, esta ligação é extremamente estável. O monóxido de carbono não vai desligar mais do grupamento M. A hemácia vai transportar constantemente o monóxido de carbono. O mesmo não ocorre com os gases respiratórios. E nós vamos ver isso em breve. Antes, vamos ver uma pequena animação a respeito da hemoglobina. A hemoglobina, conforme nós vimos, é formada por 4 subunidades, 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. Em cada uma dessas subunidades encontra-se um grupamento M. Este grupamento contém um íon ferroso em sua composição. Este íon ferroso vai combinar com gases respiratórios, oxigênio, dióxido de carbono. Além disso, combina também com o monóxido de carbono.
Portanto, em acordo com a ligação do oxigênio, do dióxido de carbono ou do monóxido de carbono com a molécula da hemoglobina, nós vamos encontrar alguns tipos de hemoglobina. Vamos ver quais são. Quando o ferro contido no grupamento M combina com o oxigênio, existe a formação do que nós chamamos de oxihemoglobina. Então, veja bem, a oxihemoglobina seria o oxigênio combinado com a hemoglobina. Por outro lado, quando ocorre a dissociação do oxigênio com o ferro contido no grupamento M, vai se formar agora a desoxihemoglobina. Quando ocorre a ligação do dióxido de carbono com o ferro do grupamento M, forma o que nós chamamos de carbaminohemoglobina. Já quando ocorre a ligação do monóxido de carbono com o ferro contido no grupamento M, forma o que nós chamamos de carboxihemoglobina. Então perceba, em acordo com a ligação com os diferentes tipos de gases que podem combinar com a hemoglobina, existe a formação de diferentes produtos. Baseado nisso, nós podemos aprender agora o que são as reações de carga e descarga. A reação de carga ocorre nos pulmões. Lembra que nós já vimos? O sangue rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio chega aos pulmões. Nos pulmões vai ocorrer, a nível de alvéolos pulmonares, um processo chamado de hematose. Na hematose ocorre a liberação do dióxido de carbono para a atmosfera e, ao mesmo tempo, ocorre o transporte de oxigênio dos alvéolos pulmonares para o interior da corrente sanguínea. Isso está ocorrendo pelo mecanismo de difusão. O que vai acontecer? O oxigênio, agora nós vamos ver, que vai combinar com a desoxihemoglobina. Acabamos de aprender que a desoxihemoglobina é a hemoglobina sem a ligação com oxigênio. Vai ocorrer, então, uma interação entre o oxigênio com a desoxihemoglobina e isso vai formar um componente chamado de oxihemoglobina, uma hemoglobina combinada com o oxigênio. Vimos que na extremidade venosa dos capilares que estão saindo dos pulmões, este oxigênio vai saturar as hemácias. Normalmente, em condições fisiológicas, cerca de 20 ml de oxigênio vai ser transportado por cada 100 ml de sangue. O que está ocorrendo, então? Uma reação de carga, onde o oxigênio foi transferido do interior dos alvéolos pulmonares para a hemoglobina. Este oxigênio vai ser utilizado pelos tecidos. Nos tecidos, portanto, ocorrerá a liberação do oxigênio, que agora está presente na oxihemoglobina, e vai para os tecidos. Nos tecidos vai ocorrer o processo de respiração celular. Nessa respiração, o oxigênio vai ser utilizado para a formação de ATP. Isso também vai ocorrer graças ao mecanismo de difusão, onde a oxihemoglobina vai dissociar do oxigênio, vai produzir moléculas de oxigênio livre. Estas moléculas de oxigênio livre entram no interior das células para a respiração celular. Nesse momento, vai ocorrer uma dissociação do oxigênio com a oxihemoglobina, formando novamente a desoxihemoglobina. Essa desoxihemoglobina volta para os pulmões, onde pode passar por um novo processo de carga. Então veja bem, enquanto o processo de carga ocorre nos pulmões, a descarga ocorre nos
tecidos. Vamos ver um gráfico mostrando a dissociação da oxihemoglobina. Vimos que cerca de 97% das hemácias são saturadas com oxihemoglobina. Em outras palavras, isso quer dizer que 97% das hemácias que passam pelos pulmões vão ser carregadas com oxigênio. Isso, obviamente, considerando condições fisiológicas. Se nós olharmos no gráfico, perceba que a curva de dissociação da oxihemoglobina é uma curva sigmoide, é uma curva em forma de S. E esse gráfico que eu estou mostrando para vocês apresenta 3 informações importantes. Perceba, no eixo X, nós vamos ver a pressão parcial de oxigênio expressa em milímetros de oxigênio. Já no eixo Y, nós vamos ver 2 informações importantes. No lado esquerdo, a porcentagem de saturação de oxihemoglobina. E no lado direito, o conteúdo de oxigênio expresso em mililitro de oxigênio a cada 100 mililitros de sangue. Então, o que está acontecendo? Quando passam as hemácias pelos pulmões, cerca de 97% das hemácias vão ser saturadas com oxigênio. Isso quer dizer o seguinte, pessoal: 97% das hemácias foram saturadas. Isto vai representar uma pressão parcial de oxigênio de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. Sai, portanto, dos pulmões pela extremidade venosa uma pressão de 100 milímetros de Hg. E isso representa um volume de aproximadamente 20 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. O que vai acontecer agora? Após a reação de carga, que foi a transferência do oxigênio dos pulmões para o interior das hemácias, isso porque nas hemácias encontra-se a hemoglobina, que tem como capacidade ligar, associar com as moléculas de oxigênio. Ocorrerá nos tecidos agora uma reação de descarga. Olha o que eu coloquei para vocês. 75% de saturação de oxihemoglobina ainda estará presente nos tecidos. Isso corresponde a um volume de aproximadamente 15,5 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. Vamos entender isso. Saindo então dos pulmões e chegando aos tecidos, perceba que 75% das hemácias ainda estão saturadas de oxigênio. No gráfico, o que isso quer representar para a gente? 75% de saturação de oxihemoglobina corresponde a 15,5 ml de oxigênio. A pressão parcial de oxigênio vai ser de aproximadamente 40 milímetros de oxigênio nos tecidos. E isso vai representar um volume de 15,5 ml de oxigênio. Então, presta atenção, gente. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quando as hemácias passam nos tecidos, ocorrerá o processo de descarga. O que é a descarga? É a liberação do conteúdo de oxigênio que está presente no interior das hemácias para as células. Esse conteúdo de oxigênio vai participar do processo de respiração celular para a produção de ATP. Mas veja, em condição de repouso, nem todo o oxigênio vai ser liberado. Vai ocorrer o processo de descarga. Apenas cerca de 4,5 ml de oxigênio ou uma descarga de 22% de oxigênio vai ser liberado para os tecidos.
E isso vai garantir a fisiologia e o metabolismo do corpo humano em condição de repouso. Obviamente, em outras condições, onde ocorre, por exemplo, o aumento da taxa metabólica, como em um exercício vigoroso, essa descarga de oxigênio vai ser maior, ou seja, o derrame de oxigênio para os tecidos será maior. Gente, a respeito da hemoglobina, transporte de oxigênio e reação de carga e descarga, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido os conceitos e que essas informações tenham sido úteis para a sua formação. Muito obrigado por me assistir e aguardo vocês no próximo vídeo.